o nosso conteúdo aqui vai ser os tipos de elemento de memória e a aplicação deles a partir de um certo ponto. Eu vou aproveitar aqui que vocês já têm disponível todos os exemplos que a gente vai ver na aula num arquivo aqui que está na página principal do Moodle em recursos, circuitos sequenciais, assíncrono e síncrono. Então, como já está disponível, eu tenho todas as ilustrações da aula aqui na página, mas se vocês quiserem, já está disponível para abrir lá também no Logicim. Ao longo dessa aula, a gente vai ver dois tipos de componentes de memória que são chamados assíncronos e depois a gente vai ver um tipo chamado síncrono. Esse tipo LET são chamados assíncronos e o tipo flip-flop é o tipo síncrono que nós veremos e vamos ver por que eles têm esse nome. O que é síncrono e o que é assíncrono? Tem a ver com relógio, né? Estar síncrono, estar sincronizado, tem alguma relação de tempo aí também. Então, se alguém quiser, está lá disponível para se baixar no Logicim já. O primeiro elemento que a gente vai ver, que são esses dois tipos chamados LET. LET vem da tradução literal aí, em inglês seria tranca, ferrolho, algo do tipo. Que é uma tranca mesmo, algo que tranca, que se retém, algo assim. E o plural deles são LETs. Então é o ES no final. Uh, Basicamente, elas têm uma forma de permitir que passe para a saída um valor que foi memorizado, que é resultado de uma ação anterior. Se a gente pensar num dispositivo mecânico de uma tranca, pode até se pensar nisso, tu bota numa posição, ela fica, né? Mas não é bem essa relação. O que vocês já viram até agora, usando aquele operador NOT, a gente poderia muito bem criar um elemento de memória da seguinte forma. Com esse diagraminha aqui de baixo, que eu vou aumentar aqui para nós, que ele não funciona no Logicsim, mas o princípio dele é interessante. Vejam bem, eu tenho um operador inversor, ou não, NOT, e tem outro operador inversor, não ou NOT. A saída de um entra na entrada do outro, a saída do segundo faz a volta e entra na entrada do primeiro. Agora eu vou sugerir duas situações. Supomos que esse primeiro iniciou com zero na entrada. Qual vai ser a saída dele? Operador inversor, né? NOT. A saída dele vai ser 1, né? Nível lógico alto. Vai entrar 1 no segundo. A saída do segundo vai ser 0, que vai realimentar o primeiro e vai manter o valor. Beleza. Sai de 1, sai do primeiro, vai para o segundo, volta do segundo para o primeiro. Ele é estável, guardou a informação. Eu não preciso ter nenhuma entrada aqui para garantir que a saída do primeiro vai continuar sendo 1 e a saída do segundo vai continuar sendo 0, porque um inverte o outro e o outro inverte o 1. Pronto. E se for a situação oposta, eu iniciar com 1 na entrada do primeiro inversor? Eu tenho um 0 na saída dele, o 0 vai para a entrada do segundo, o segundo gera um 1, esse 1 volta para a entrada do primeiro. Guardou a informação inversa. Então, dois inversores, ou duas portas NOT, seriam um elemento de memória já. Ainda um pouco prático, porque como é que eu vou botar o valor nessa memória? Eu disse aqui, ó, se eu iniciasse com esse valor, mas eu não iniciei, como é que eu faço esse negócio começar a funcionar? Alguém teria uma sugestão aí? Como é que eu consegui usar um sistema de memória desses? Spoiler, praticamente todas as memórias RAM de computador, de celular, do que seja, é feita exatamente por isso. São dois inversores montados nessa configuração. E uma das formas de se fazer ele funcionar, de se definir qual é o valor da entrada da memória, é literalmente fazer um curto-circuito. Se eu ligar a saída desse segundo inversor com o terra, nível lógico baixo, e forçar um zero, ele vai forçar instantaneamente um zero na entrada do primeiro, vai virar um 1 a saída, vai virar um 1 a entrada do próximo, e vai, a partir desse momento, gerar um zero naquele meu sinal, e eu posso parar de forçar ele para zero. Se vocês voltarem para a eletrônica lá, vocês lembram em transistores? Tinham transistores lá. Esses elementos são construídos por transistores. Dois transistores que construem cada um dessas portas lógicas aqui. Se eu fizesse um curto-circuito, geraria um curto-circuito, literalmente, um de corrente. Digamos assim, não é muito católico para quem gosta de eletrônica fazer um circuito dessa forma e fazer um curto-circuito para mudar o valor lógico que ele está armazenando. Mas ele armazena um valor lógico se eu botar, conforme a gente viu, essa realimentação. Então tem uma forma mais interessante, mais razoável de se fazer, botar uma informação aqui dentro.
eu posso adicionar alguma pequena lógica antes dessas portas lógicas aqui para que eu consiga forçar um deles a trocar por estado lógico 1 ou forçar o outro para trocar por estado lógico 0. Essa pequena lógica está mostrada aqui, uma das possibilidades, implementar ela. O que a gente já viu? A gente viu que se tivesse só esses dois inversores aqui, através dessa conexão, se a gente observar aqui, vamos dizer, interconectados aqui em X, de um para o outro, eu já teria uma memória. Só que se eu botar duas portas lógicas na frente aqui, eu consigo fazer com que em algum momento eu ligue ou desligue o de cima, ou momento ligue ou desligue o de baixo. Quer dizer, essas portas lógicas aqui estão aqui só para conseguir mudar o valor lógico armazenado. Mas quem armazena de fato são esses dois inversores, conforme está montado aqui. Agora vejam algo groundbreaking aqui para nós. Esses dois circuitos aqui são absolutamente iguais, correto? Alguém pode me dizer o que tem de diferente entre eles? Esse diagrama lógico de cima e o diagrama lógico de baixo tem o mesmo... Oi? Só tá saindo. Oh, esse daí não Símbolos. é o que tá ali em cima? Esses dois circuitos É. são iguais, exatamente iguais. É, sim, mas eles não são. Não é aplicação do que tu fez ali em cima? Sim, é a aplicação daquele questão da Ah, memória de cima. Tem os dois inversores da mesma forma, que na pode. prática a gente vê, se Ah, um inverte o que o outro está falando, ele se mantém, né, o valor. ah, E tem uma pequena lógicazinha na frente, né? São é duas isso. portas lógicas. Mas essas duas amostras do circuito de cima e de baixo têm exatamente a mesma montagem. São iguais, né? São idênticos. Aham. E as entradas também têm os mesmos valores. 0, 0, 0, 0. Eita, bicho. Ah, olha só. Agora, como é que fica isso aqui? Eu vou cortar essa parte da gravação, eu acho. Como é que fica isso aí? Olha só. Eu tenho os mesmos conjuntos de entradas e eu tenho saídas diferentes. Agora se foi o boi com as cordas, agora que eu não aprendi nada até agora nesse bimestre, Perdemos, primeiro já era. bimestre. Vamos dar ali. Vamos, reseta tudo e começa de novo. Mas tá aí exatamente esse fator que é, como tem um elemento aqui dentro que vocês viram que essas portas lógicas formam uma memória aqui, a saída, ela depende, além das entradas, obviamente as entradas são iguais nesses dois conjuntos, mas também do estado interno, que é uma informação que já foi gravada nesse elemento da memória. Por isso que a saída pode ser diferente, mesmo que as entradas são iguais. Então, esse aqui é um exemplo bem simples de a gente olhar. Vamos acompanhar, vamos seguir as portas lógicas. Não tem manipulação nenhuma. Abram o Logisync, esse circuito está lá. Vocês conseguem mudar, clicando em liga e desliga, e ver que ele armazena uma informação na saída. Então, esse circuito tem memória. Ele vai lembrar desse momento. Então, repare que as entradas têm os mesmos valores, desliga igual a zero, liga igual a zero, nas duas situações, mas o estado atual está memorizado pela interconexão entre a saída de um e a entrada do outro. Esse é o grande ponto, mostrando que esse negócio tem memória. Agora, vou convidar para vocês para abrir isso aqui no Logisim. Eu também vou abrir ele aqui no meu Logisim. E são as primeiras é a primeira opção aqui de cima. As primeiras duas aqui de cima. Se vocês observarem, tem uma coisa engraçada aqui. Porque inicialmente ele está em vermelho, né? Não sei se para vocês abriram e ficou vermelho também. Alguém me confirma aí? Mas eu abri o Ah, meu tem aqui. que, tem que baixar no Moodle ele? Vocês podem baixar ele a partir do Moodle. A Isabelle disse que sim lá, ó. Tá vermelho também. Olha Ah, que ok. interessante. Como eu peguei e abri o arquivo agora, aparentemente ele não tinha um valor memorizado anteriormente. Não sabia qual dos inversores estava com saída em 1, qual estava em saída em 0. Então ele não sabe, o simulador não sabe qual é o valor armazenado. Então ele simplesmente começa em vermelho dizendo, ó, não sei, erro, sei lá. E eu posso fazer ele ligar a saída. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem simular se vocês quiserem no lojinho de vocês também. Mas se eu quero que a saída vá para o nível lógico 0, eu posso uma vez vir aqui com aquela ferramenta do dedinho aqui e clicar, dar um pulso aqui no desligar. Pronto, saída foi para 0. Não vai interferir mais clicar mais vezes no desligar, mas agora não tem nenhum vermelho, indicando que agora ele sabe quais são os valores de cada um dos sinais, né? E eu, inclusive, posso vir no laço de baixo aqui
e tem botão desligar e tem botão ligar. E dá um clique aqui por um instante e o saída foi para 1. Então eu consigo, mesmo por um momento curto, eu clico em liga e a saída vai para 1 e fica em 1. Desliga, eu clico de novo, ele inverte. Então os prints que eu botei na aula não são manipulados. Isso aqui realmente funciona dessa forma. Esse desliga, passa para uma porta lógica ou entra na entrada desse inversor, que inverte, se é 0 é 1, sai 1, se é 1 sai 0, que entra no outro ou do outro lado, passa por outro inversor que volta para outra entrada. Primeiro. Então, se a gente pega a saída do circuito e realimenta a entrada, ele pode criar esse efeito de memória. E nesse caso, com essa montagem, um pulso curto no liga mantém a saída ligada, mesmo que eu desligue a entrada. Um pulso curto desliga, mantém a saída desligada. Não é uma condição válida botar liga e desliga simultaneamente ligados, porque ele vai dar algum conflito aqui e não funciona nesse caso desse circuito. Mas um pulso curto ele desliga, desliga a saída. Um pulso curto liga, liga a saída e mantém. A saída de baixo aqui é simplesmente a versão da saída de cima invertida. Porque, de fato, o valor da saída de cima passou por um inversor, um operador não. Então, esse aqui é o elemento básico de memória. E, para não inventar nada, logo em seguida, eu mostro como comumente esse elemento de memória tem os terminais chamados... Isso aqui é só para a gente se localizar, que é o que comum se chama isso na literatura, em componentes, em produtos, tudo mais, que é aquele botão que é desliga, que eu chamei de desliga aqui em cima para facilitar a compreensão, ele também é chamado de R, ou reset, ou clear. E o botão que eu chamei de liga também é chamado de set, ou S, simplesmente. Só para a gente se familiarizar com os nomes, né? A saída não invertida é o que? E a saída invertida é não que, ou not que, ou que, com a barrinha em cima. Então, esses primeiros dois circuitos são exatamente a mesma coisa, só botei nomes para que façam mais sentido. E esse aqui é o nosso primeiro componente que a gente ia ver na aula de hoje, que é um LET. LET vem da tranca, lembra? Tipo set reset ou tipo SR. Exatamente porque tem a entrada R e a entrada S, né? SR, então. É um LET em que tem duas entradas. Se eu der um pulso na R, a saída desliga. Se eu der um pulso na S, a saída liga. E mantém essa informação. Vocês viram que esse botão aqui de baixo, ó, eu clico e ele não mantém ligado? Ele instantaneamente desliga quando eu largo o mouse? Eu simplesmente, em vez de botar um botãozinho desse tipo que mantém o valor, eu fui lá em Input Output, aqui, conforme está comentado, e peguei o tipo button aqui. E botei essa caixinha. Só que vocês saibam aqui, caso vocês venham a montar um circuito aqui, esse tipo de componente, ele não mantém, não precisa dar dois cliques para inverter o nível lógico dele. Um clique só, ele larga já o botão automaticamente. Esse é o tipo set reset. Bom, já é o primeiro componente que a gente viu, a gente vai ver mais dois. Vocês também vão encontrar uma forma mais simplificada aí. É simplesmente uma caixinha, às vezes vai ter escrito LET no meio, às vezes não. Um S, um R, um Q e um Q barrado. Conhecido também, então, como LET set reset, ou SR LET, ou LET SR, algo relacionado. Mas esse aqui é um elemento de memória bem simples. Dá para evoluir um pouquinho mais e fazer esse negócio ficar mais interessante. O que acontece? Se eu pegar a entrada 7 e botar um inversor na entrada reset, porque afinal, se eu não estiver pressionando o 7, eu vou estar pressionando o reset. O que vocês acham da ideia? Faz sentido isso, de repente, para vocês? Olha só, tem duas entradas, 7 e reset. Se eu não estiver apertando o 7, clicando no botão, eu aperto no reset. O Tobias disse que concorda. Faz sentido para ti, Tobias? Alguém mais concorda ou discorda? Alguém mais que talvez tenha baixado o circuito lá do Logisim testou o que acontece? Primeiro ver eu também concordo. Parece uma ideia legal. Eu poderia conectar o set no reset direto. E eu fiz isso aqui no circuito de baixo. Aqui, vamos simular o que acontece? Só o Tobias se manifestou lá. Tá, esse circuito de baixo, a saída está desligada. Então, o que eu vou fazer? Saída Q igual a zero. Eu vou fazer aqui, eu vou clicar uma vez no set para ligar a saída, né? Ó, ligou enquanto eu estou segurando o mouse aqui.
Ligou porque o sinal que está o 7 aqui embaixo, eu não posso largar o mouse, não consigo mexer o mouse aqui direito. Aqui embaixo, ele está ligado e o reset está em 0 lá em cima. Perfeito, ligou a saída. Agora eu vou largar o mouse. Assim que eu larguei o 7, não estou com a entrada 7 ligada, ele habilitou o reset e desligou a saída. Então, basicamente, o que vai para a saída é o que eu estou clicando na hora. Isso não é um elemento de memória mais, não funcionou muito bem como uma memória. Captei a mensagem. Isso aí, Tobias. Olha, é um passo interessante e vai fazer sentido para nós, mas ainda falta alguma coisa aqui no meio. Que é, eu clico o 7 e passa direto para a saída, né? Não é útil, não. Praticamente seria mais fácil eu ligar o 7 direto na saída, né? Ele acompanha. Pero, e se eu adicionar alguma coisa, aquele circuito de cima não vai servir para muita coisa. Exatamente essa conclusão. O Luiz te devolveu o comentário aí, Tobias. Ó, o Tobias é bom. Esse Tobias é bom. É isso aí, exatamente. Coleguinhas. Se eu adicionar uma lógica no meio do caminho, que faz com que o reset aqui, ó, e o set, que está aqui embaixo, não cheguem direto ao nosso elemento de memória, mas sejam condicionados a alguma coisa, essa lógica em vermelho, a gente pode, vamos dizer, filtrar eles, para que eles só cheguem para a saída quando a gente realmente quer. Eles não possam mexer no elemento de memória a todo momento. E essa filtragem eu implementei com duas portas end aqui, mas tem outras formas de implementar, e eu chamei de o botão habilita, que vai permitir passagem para saída ou não. Vejam bem, a gente começou lá em cima de dois inversores, a gente botou duas lógicas à frente para conseguir forçar o valor do inversor. A gente botou mais uma lógica que automaticamente aperta o reset se você não está apertando o set. Se você não está mandando ligar, ele manda desligar. E agora eu botei mais um bloquinho no meio aqui para seletivamente permitir que isso conecte nas entradas da célula da memória ou não. E se a gente descer mais um pouco, também já está implementado aqui esse circuito, que é esse passo aqui. E olha que interessante agora, aqui embaixo, tem reset, que é o inverso do set. Tem o próprio set. Então, mais ou menos conveniente com aquela primeira mostra lá em cima do let set reset. Tem esses dois comandos aqui internamente. O reset é gerado automaticamente a partir do set. Tem a célula de memória, que aqui não tem nem valor gravado ainda, né? Se eu clico em set agora, não influencia para lá. Porque eu botei uma lógica no meio que filtra isso e não permite chegar os comandos até a célula de memória. Por agora, né? Mas eu posso habilitar, clicar aqui em Enable, e agora o comando passa. Eu posso desligar, não passa mais nada. Se eu desligar o botão habilita aqui, não importa o que acontece na entrada, a saída retém o valor dela. Eu boto habilita, fica transparente, passa para a saída aquele valor que tiver na entrada, instantaneamente. Isso pode não parecer ter sentido solto assim, mas a gente vai chegar lá. Se a saída está desligada, eu desabilito essa entrada chamada enable, ou e ficou retida aquela informação. Aquela informação está guardada. Isso aqui é uma célula de memória completa de fato. Eu consigo ter um comando para mandar ela gravar, e ela grava o que está na entrada, que é o comando enable. Mas se eu desabilito o comando enable, ela não é influenciada pela entrada mais. Que é, isso aqui permite escolher se eu quero gravar ou não quero gravar o valor da entrada nela. E agora nós estamos indo na direção de um elemento de memória útil. E em 30 minutos nós continuaremos.